manifestações na boca do vírus HIV e sinais que esse paciente possa estar entrando na AIDS. Porque diferente do HIV, HIV é o vírus que infecta a pessoa e pode ser controlado, até que você não detecte nenhuma carga viral. Carga viral indetectável é igual intransmissível. Então, quem não tem carga viral detectável não transmite, entendeu? Inclusive, mulheres gestantes que têm carga viral indetectável de HIV não transmitem. Aqui a gente fala de transmissão vertical, né, que é para o feto. E também tem a profilaxia para o feto não nascer com HIV. A AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida. O que é que acontece? Para a pessoa ter AIDS, é só se ela não tratar o HIV. Por quê? O HIV começa a subir sua carga viral, porque a função do HIV é entrar nas células, em células nossas, principalmente linfócitos, que são linfócitos TCD4, mas também pode ser macrófagos ou outras células imunológicas. Eles têm uma partícula na superfície deles que conseguem acessar essas células. Então, se ligam a essas células. Quando eles acessam, eles penetram, utilizam o maquinário dessas células para produzir novos vírus e acabam matando essas células. Por isso que você vê que é inversamente proporcional. Ou seja, quanto maior a carga viral, menor a contagem de linfócitos TCD4. Por isso que a pessoa, quando entra em AIDS, ela entra na síndrome da imunodeficiência adquirida. Por quê? A sua carga viral aumentou às custas da morte de linfócitos. Então, essa pessoa fica com imunidade baixa. Então, diferente de infecção pelo vírus HIV, uma pessoa que é HIV positiva para o vírus, é diferente de uma pessoa que tem AIDS, tá? Não necessariamente quem tem HIV vai ter AIDS, são termos diferentes. Mas existem manifestações orais que podem sugerir que essa pessoa possa estar entrando em AIDS, por alguma falha terapêutica ou por não adesão ao tratamento proposto. E eu vou dizer para vocês nesse vídeo, porque hoje é dia 1º de dezembro de 2025, Dia Mundial de Combate ao HIV e à AIDS, tá? Normalmente, gente, essas lesões aparecem na cavidade oral como manifestação e que você pode sugerir em qual faixa aquele paciente está. Então, existem faixas para contagem de carga viral e faixa para contagem de linfócitos TCD4. Como eu expliquei para vocês, são inversamente proporcionais. Então, quanto maior a carga viral, menor são os linfócitos TCD4. E muitas vezes essas faixas estão em sincronia. Então, para a carga viral, a gente fala de faixa 1, faixa 2 e faixa 3. E para a contagem de linfócitos TCD4, a gente fala faixa 1, faixa 2, faixa 3 e faixa 4. Cada uma delas vai ter uma contagem de linfócitos e também de carga viral. Então, por exemplo, na faixa 1, a contagem está abaixo de 10.000 cópias de carga viral. Então, quando você vai fazer o exame, você encontra menos de 10.000 cópias de carga viral numa determinada quantidade de volume sanguíneo. Além disso, você vai ter acima de 500 células, né, linfócitos TCD4, nessa determinada quantidade de volume sanguíneo. Então, você tem menos de 10.000 cópias de carga viral e mais de 500 células por milímetro cúbico de volume sanguíneo. Já na faixa 2, você encontra entre 10.000 e 100.000 cópias da carga viral na corrente sanguínea, certo? Nesse determinado volume sanguíneo. E entre 200 e 500 células dos linfócitos TCD4 por milímetro cúbico de sangue. Então, você percebe que a faixa de concentração de linfócitos TCD4 reduziu e a faixa de concentração de carga viral aumentou nessa faixa 2. Já na faixa 3, a gente encontra acima de 1.000 cópias, né, de carga viral e abaixo de 50 a 200 células de linfócitos TCD4 por milímetro cúbico. E na faixa 4, da contagem de linfócitos TCD4, a gente encontra menos de 50 células por milímetro cúbico. Então, você percebe que à medida que a carga viral aumenta, as células diminuem. E aí, determinadas faixas, dessas que vocês entenderam, vai ter manifestações orais de possível infecção pelo vírus HIV. E até sinais que esse paciente pode estar entrando em AIDS. Quais são as manifestações orais mais comuns? A candidíase ou candidose oral. É uma infecção oportunista. Então, normalmente, quando tem um equilíbrio da sua microbiota oral, tem os lactobacilos. Esses lactobacilos produzem peróxido de hidrogênio e também deixam um pH favorável para a proliferação de bactérias benéficas à sua saúde bucal. Mas quando esse paciente tem imunidade comprometida, você tem o crescimento de micro-organismos oportunistas e um desequilíbrio da microbiota. Então, você pode favorecer tanto a candidíase oral, principalmente nas formas eritematosa e pseudomembranosa, que eu vou mostrar para vocês aqui, como outras infecções, como, por exemplo, a estomatite aftosa recorrente ou aftas recorrentes, porque justamente a microbiota está desequilibrada e você pode favorecer o crescimento de bactérias danosas na cavidade oral que podem gerar aftas, tá? Então, normalmente você já percebe essas manifestações na faixa 1. Então, cerca de 30% dos pacientes com HIV na faixa 1 podem ter essa manifestação de infecções oportunistas, que é o HIV, tá?
À medida que essa carga viral avança, a imunidade desse paciente diminui, você pode avançar nas manifestações orais. Então, você pode ter, por exemplo, manifestações atípicas do herpes. Herpes é o vírus, o herpes simples, que é o tipo 1 e o tipo 2, é o vírus que transmite as lesões pelo herpes, que é o herpes labial e o herpes genital. Normalmente o tipo 1 é herpes labial e o tipo 2 é herpes genital. Mas hoje, a gente sabe que por conta de sexo oral e etc., o tipo 2 pode estar na boca e o tipo 1 pode estar nos genitais. Mas em pessoas HIV positivas que têm um comprometimento imunológico, você pode ter uma manifestação mais agressiva desse herpes. Então, vou mostrar para vocês aqui algumas manifestações que podem ser muito agressivas, inclusive podem atingir outras áreas da face, por exemplo, olhos ou ouvido. Então, são manifestações mais agressivas do vírus da herpes, que também podem ter relação com a faixa que esse paciente está, né, de carga viral e de contagem de linfócitos TCD4, com a manifestação. Então, normalmente, essas manifestações mais agressivas de herpes, esse paciente está entre a faixa 2 e a faixa 4. Esse paciente também pode desenvolver quelite angular, que são essas lesões que muita gente chama de boqueira, são as feridinhas no canto da boca. Muitas vezes, essa quelite angular está relacionada com a deficiência de vitaminas do complexo B, como, por exemplo, a B12, mas também B9, que é o ácido fólico. Por quê? O que é que está acontecendo? Muita morte de linfócitos. Essa morte de linfócitos TCD4, que são responsáveis pela nossa imunidade inata, que é nossa primeira resposta contra infecções, contra tudo e contra todos, ela está diminuída. Mas, além disso, o seu corpo está necessitando de mais vitaminas do complexo B e ácido fólico para fazer mitose e produzir novas células. Então, isso compromete a sua, digamos, o seu estoque desses nutrientes, gerando em você uma anemia. E essa quelite angular são sinais de anemia, principalmente anemia por deficiência de vitaminas do complexo B, mas também anemia ferropriva. Então, quelite angular é uma manifestação que pode acontecer nas 3 faixas desse paciente, né? 3 faixas de carga viral, mas também é mais comum na faixa 3 e faixa 4. Mas também tem um pico de incidência, porque tem uma manifestação aguda do vírus na faixa 1. A gente sabe que, devido à má higiene, existem manifestações orais de gengivite e periodontite, que são o quê? Gengivite é quando essa infecção, essa inflamação atinge somente as gengivas. E a periodontite é quando já atinge o ligamento e o suporte do dente, que é o ligamento periodontal. Quando o paciente tem HIV, e esse HIV está avançando sem um determinado controle, então avança as faixas, esse paciente pode ter o que a gente chama de manifestações atípicas de gengivite e periodontite, que é gengivite ulcerativa necrosante, que a gente chama de GUN, G-U-N, e periodontite ulcerativa necrosante, que é o que a gente chama de PUN, P-U-N, certo? Essas manifestações, elas têm normalmente um aspecto, uma linha linear na gengiva, que separa a gengiva, que a gente chama livre de gengiva inserida, e ela tem um aspecto de promover necroses e ulcerações nessa parte. São geralmente muito dolorosas, e você precisa, além do suporte de tratamento clínico, né, com raspagem, orientação de higiene, até procedimentos cirúrgicos, você também tem que lançar mão de antibiótico para fazer o controle dessas doenças que são focos de infecções que podem progredir, tá? Então, gengivite ulcerativa necrosante e periodontite ulcerativa necrosante, que são manifestações atípicas de doenças gengivais. Além do mais, você pode ter um eritema linear também nas gengivas, que são aspecto mais avermelhado em forma de linha nas gengivas desse paciente que tem HIV e não sabe ou ainda não faz o tratamento. Quando esse paciente está lá por volta da faixa 4, cerca de 30 a 40% deles vão ter o que a gente chama de leucoplasia pilosa oral bilateral. São lesões esbranquiçadas na borda das línguas bilateral que está presente em 85% dos pacientes que vão entrar em AIDS. Então, esse paciente que tem essa leucoplasia pilosa bilateral, é sinal que 85% desses pacientes vão entrar em AIDS em breve, em alguns meses. Então, você precisa de um encaminhamento imediato para o infectologista para que o tratamento se inicie. Porque quando o paciente entra em AIDS, isso pode comprometer a vida dele. Porque justamente a imunidade dele está muito baixa e qualquer infecção oportunista, até uma gripe que pode se levar para outras pessoas, pode levar esse paciente à morte. Então, essa leucoplasia pilosa bilateral, que é essas lesões esbranquiçadas nos 2 lados da língua, são sugestivos que esse paciente pode entrar em AIDS nos próximos meses. Então, você tem que iniciar o tratamento. À medida que esse HIV está avançado, então esse paciente provavelmente está entrando em AIDS já, você pode ter manifestações orais mais agressivas. Entre elas é o sarcoma de Kaposi. Esse sarcoma de Kaposi é um câncer. É um angiosarcoma, é um câncer derivado de vasos sanguíneos, tá? E ele tem esses aspectos lobulados, mais violáceos, sangrantes, que podem aparecer sobretudo na mucosa oral. É um dos locais mais comuns que ele aparece. Então, isso é um sinal de que esse paciente está entrando em AIDS ou está numa faixa avançada do HIV. Além desses, o paciente pode ter leucemia. Leucemia como manifestação
secundária ao HIV. Como eu já falei para vocês, o HIV atinge células inflamatórias nossas, células de defesa. E a leucemia, dependendo da sua linhagem, por exemplo, ela pode ser de origem dessas células, digamos, dessas células imunológicas nossas, os linfócitos, por exemplo, tá? Porque justamente o HIV, ele utiliza o maquinário dessas células, pode promover mutação nessas células e esse paciente tem maior facilidade para desenvolvimento de câncer. O primeiro câncer que eu falei foi o angiosarcoma, o segundo agora é a leucemia, e o terceiro é o que a gente chama de linfoma de Hodgkin, ou não Hodgkin, na verdade. Esse linfoma, como o próprio nome já diz, é derivado de linfócitos, e eles são manifestações que normalmente acontecem dentro dos ossos desses pacientes. Então ele pode ter manifestações intraósseas desse linfoma, sobretudo em face, mas em outras partes do corpo. Também pode ser uma manifestação comum em pacientes com HIV. Então cerca de 50% desses pacientes podem desenvolver esse linfoma que a gente chama de linfoma não Hodgkin. Esse linfoma não Hodgkin tem forte associação com o vírus Epstein-Barr, que é o vírus da mononucleose, o Epstein-Barr vírus. Esse vírus normalmente a gente adquire na primeira infância por volta de 3 anos, e normalmente o paciente tem uma sensação, uma faringite, na verdade, inflamação da garganta e das amígdalas, que são provocados por esse vírus, que é da mononucleose, e a maioria dos pacientes tem manifestações tranquilas. Mas a gente nunca se livra do vírus. Ele fica em estágio latente no nosso corpo. E em uma situação que você tem imunodeficiência, esse vírus pode começar a manifestar suas consequências. E como esse é um vírus que atinge linfócitos, que a gente chama linfócitos B, né, que são células imunológicas nossas, ele pode promover mutações desses linfócitos B, favorecendo esse linfoma não Hodgkin numa situação como essa, né? Além dessas lesões, gente, tem outras lesões que a gente não deve confundir com o paciente que tem HIV, tá? Então, como essas lesões se parecem muito, a gente não deve confundir só porque um paciente tem uma candidíase oral, porque é uma infecção fúngica oral muito comum em pacientes que usam próteses, em pacientes que tomam anti-inflamatório por muito tempo, em pacientes pós-uso de antibiótico, em pacientes pós redução da imunidade por alguma infecção. Então você tem que diferenciar. Uma infecção fúngica, uma candidíase oral simplesmente não é diagnóstico de HIV. Uma quelite angular simplesmente não é diagnóstico de HIV. Como vocês viram, faz diagnóstico diferencial com anemia, mas também com outras questões, como deficiência, perda da dimensão vertical de oclusão, que é quando o paciente perde dentes e você perde volume nesse terço inferior da face, fica a boca mais murcha, você perde tônus muscular. Então tem que fazer a diferenciação, né? Sobre a questão das aftas recorrentes, tem diversas outras causas, como refluxo gastroesofágico, por exemplo, como, por exemplo, alimentos condimentados, apimentados, corantes, alergias, inclusive baixo fluxo salivar, entre outras situações que podem gerar estomatites, aftoses recorrentes, até algumas patologias, como síndrome de Sjögren, síndrome de BC, entre outras. Então a gente não deve estar se autodiagnosticando ou ficando super nervoso, ansioso em casa por conta de algum gatilho mental, tá? Outra questão que a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial é com lesões de herpes. Herpes pode ser comum em 70% da população, tá? Mais de 70% da população teve contato com o vírus. Algumas pessoas têm a manifestação de herpes recorrente. E aí, normalmente, essas pessoas você trata de alguma forma o gatilho que está gerando esses episódios herpéticos recorrentes, até com protocolo preventivo com laser, algumas suplementações ou mudanças comportamentais. Mas não significa que essa pessoa tem herpes, é porque ela tem HIV. Na verdade, é a imunodeficiência que gera com que a herpes desenvolva. Porque muitas pessoas têm herpes após uma exposição solar, após um estresse, certo? Tudo isso pode fazer a imunidade baixar e ter a manifestação da herpes. Então, como o paciente da HIV positivo tem a imunidade muito baixa quando não trata, essa herpes se manifesta de forma mais atípica, ou seja, mais intensa. Inclusive outras formas de vírus da herpes, como a herpes zoster, que é o vírus da catapora, que pode gerar no paciente o que a gente chama de cobreiro, né? Que é a manifestação de herpes zoster. Mas como eu foquei só em cavidade oral, eu não falei do cobreiro. Apesar de que o cobreiro pode aparecer na face também, tá? Então, gente, é isso. Basicamente, não fiquem se diagnosticando em casa, tá? Não fiquem, digamos, super aflitos quando vem alguma dessas lesões. E, na dúvida, procura um profissional de saúde. Qual o profissional de saúde mais habilitado para análise de patologia da cavidade oral? É o estomatologista, tá? O estomatologista é o dentista especialista em doenças da cavidade oral, tá? Mas tem outras especialidades caso você não tenha estomatologista na sua cidade, como, por exemplo, o cirurgião bucomaxilofacial tem uma certa expertise nisso também, ou um dentista especialista em odontologia hospitalar também tem essa expertise. Mas caso você não tenha na sua cidade um estomatologista ou queira marcar uma consulta comigo, vou deixar o WhatsApp de consultas aqui da minha auxiliar, ou você pode ver, tem os links aqui no meu perfil, até pelo meu Dr. Olha, que você pode marcar, que a gente pode resolver muitos casos à distância, por teleconsulta, mas também presencial aqui.
tá? Hoje, gente, é o Dia Mundial de Combate à AIDS. A melhor forma de prevenção da AIDS hoje é o preservativo, mas também a gente tem outros recursos, inclusive a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, que o paciente pode tomar de forma contínua ou sob demanda, em que você bloqueia com que esse vírus penetre, caso você tenha contato com ele, penetre nas suas células. Então essas são as formas eficazes. E tem a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, que você pode tomar em até 72 horas após uma possível exposição de risco para o vírus HIV. E aí você toma por, em média, 28 dias, essa profilaxia pós-exposição para prevenir que esse vírus consiga penetrar no seu corpo, tá? Mas as principais formas de prevenção da transmissão é o uso de preservativo. Tá certo, gente? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se gostou desse vídeo, curte. Se inscreve no meu canal para não perder mais nada a partir de hoje. E até o próximo vídeo.